Boa noite, pessoal. Eu sou a Duda, eu sou Data Scientist na Fink. Eu vou apresentar primeiro um pouquinho sobre o que a Fink faz e colocar o contexto de como que a gente começou a usar técnicas de Process Mining para a gente enriquecer ainda mais os insights que a gente tem para os nossos clientes, principalmente para a robotização. Sobre a Fink é um software que ele detecta tempos e movimentos de tudo que é feito no computador. Isso é enviado em lotes a cada 10 minutos para a nossa nuvem, onde ele é processado. E isso começa a gerar insights automáticos num dashboard com questões de produtividade, sobre como melhorar a produtividade da sua equipe. Bom, tudo começa entendendo a jornada do colaborador. Entre o primeiro momento que ele começa a mexer no computador e quando ele fecha, bloqueia, enfim. A gente tem os nossos 4 principais indicadores, né, que é a atividade digital, que é o tempo que ele está lá interagindo ativamente com os sistemas corporativos. A espera sistêmica, que ele está no sistema corporativo, mas está aguardando algum tipo de resposta ou está fazendo algum tipo de atendimento e está gerando essa espera. O tempo de internet não corporativa, geralmente isso é minúsculo, é uma sujeirinha, é o tempo que o colaborador, é super normal, é o tempo que o colaborador usa para acessar internet banking, para pagar alguma conta, enfim, ver alguma notícia. E, por último, a atividade fora do computador. Entre entrada e saída, é o tempo que ele sai para almoço, para alguma reunião, um break, fazer algum alinhamento com o time dele. E aí, vamos mais para o lado do problema que a gente quer atacar, né? A gente tem aqui um dos nossos insights para integração sistêmica. A gente detecta de onde está sendo um Ctrl+C e onde está sendo aplicado o Ctrl+V. Então, a gente consegue ranquear aí, pontos onde falta uma integração. Por fim, a gente também tem a possibilidade de fazer um timeline completo de todas as atividades, né? A gente costuma falar que é o mapeamento reverso. A gente tem tudo que é feito, então a gente pergunta por que é feito desse jeito, ao invés de perguntar como isso é feito. Beleza. Por toda essa questão do Fink dar essa visibilidade das operações que são feitas principalmente em computador, o nosso principal cliente são os centros de serviços compartilhados, as grandes operações de back-office. E aí, numa pesquisa do IEG, a principal preocupação desse nosso público-alvo era como automação e robotização de processos, com foco em produtividade e mitigação de riscos. Então, o que eles mais queriam de soluções é como identificar, sem viés humano, as atividades e as tarefas que poderiam ser realizadas por um robô. O que a Fink entrega hoje? Tem o Ctrl+C, Ctrl+V, tem a timeline, e aí, o que a gente começou a pensar? O Fink começa a gerar um big data de tudo que é feito durante a jornada. Isso é um log gigante de eventos, e, a partir desse log, será que a gente não consegue visualizar o processo por trás dele? O fluxo de atividades por trás de todo esse log de eventos? E aí é onde entra o Process Mining. O objetivo do Process Mining é, a partir de dados de eventos, né, o log de eventos, extrair informações relacionadas aos processos. Por exemplo, automaticamente descobrir o processo que está por trás daquele log de eventos. Alguns pré-requisitos para você aplicar o Process Mining. A identificação do caso, por exemplo, emissão de nota fiscal, sei lá, transação de uma nota dentro da empresa, a nota fiscal, número tal, tal, tal. A atividade que está sendo feita, agora eu estou imputando a nota fiscal no sistema. Quando que ela começa e quando que ela termina. E a nossa base atual é um monte de informação. A gente tem
o título da janela ativa, o programa que a pessoa está utilizando, se é um navegador URL que está sendo acessada, se houve quantos copies, quantos pastes em cada um desses eventos, informações de performance de máquina, isso tudo. Então, como que a gente tinha que passar disso para isso? Beleza. Alguns problemas similares ao que a gente tem, do que a gente quer resolver, né? São os problemas de sequence learning. Product recommendations é um deles, baseado nas compras que você fez anteriormente, prever qual seria a sua próxima compra. E text generation. Tem um exemplinho muito legal do TensorFlow, que, a partir de um texto do Shakespeare, você consegue prever, gerar um texto no estilo do Shakespeare, a partir disso. Então, estruturando para o nosso caso, como que a gente estruturou o problema? Dada uma sequência de tarefas realizada por uma pessoa em um determinado dia, determinar as próximas atividades que essa pessoa vai fazer. Beleza. Estruturando o modelo. Então, como que a gente fez isso? Primeiro, a gente precisava estruturar os dados, deixar num formato mais adequado para esse tipo de tarefa, separar a base em treino, desenvolvimento e teste, escolher um algoritmo, fazer, de fato, o treinamento, verificar se a gente estava com as atividades, a gente estava tendo uma previsibilidade delas, e aí, a partir de um evento artificial, que é o begin, eu consegui prever as sequências mais prováveis até um outro evento artificial, end. E aí, a partir de então, a gente conseguiria desenhar o fluxo das tarefas. Como que a gente estruturou os dados? Esse evento artificial, o ID, a gente falou assim, uma pessoa trabalhando um dia é um ID. A gente queria detectar qual que era a premissa. Pessoas em uma determinada área realizam mais ou menos as mesmas atividades. Então, para a gente analisar o processo por trás desse fluxo, seria analisando as sequências de várias pessoas de uma mesma área. Então, a gente incluiu sempre esse evento artificial begin e end, para cada pessoa, cada dia, para a gente conseguir fazer o tracing de todo o processo. E aí, a gente definiu como atividade, foi um jeito que a gente entendia que tinha mais informação, era o título da janela ativa. A gente entendia que só o aplicativo que a pessoa estava usando poderia ser uma informação pobre demais e que um nível de detalhe além disso, que seria o suficiente, seria a janela, o título da janela que a pessoa está acessando. Beleza. E aí, como que a gente fez essa separação de treino, teste e desenvolvimento? A partir do ID que a gente gerou, a gente dividiu alguns IDs para treino, alguns para teste e outros para desenvolvimento. Qual que era a nossa intenção? Ver se, a partir da análise de dias distintos, de pessoas distintas, a gente conseguiria prever as atividades que outras pessoas, em outros dias, iriam realizar. Aí tem um pouquinho do código. Aí a seleção do algoritmo. Para os problemas de sequence learning, igual eu dei o exemplo lá do Shakespeare, é comum o uso de redes neurais recorrentes. Mas a gente foi para uma decision tree. A gente resolveu keep it simple, primeiramente, para a gente ter... E a nossa intenção era mais nessa parte de desenvolver essa nova feature, a gente ter uma noção da explicabilidade, porque, apesar de redes neurais se comportarem muito bem, entregarem resultados excelentes para esse tipo de problema, para a questão da explicabilidade fica um pouco confuso, a gente não perde um pouco do que está acontecendo ali nas hidden layers. Então, a gente fez... a ideia era uma decision tree, e a partir de... Quando eu coloco prever o início, a atividade fake lá, begin,
A partir da próxima, eu prevejo a próxima, até que eu chegue em end. E eu posso ter a ramificação, e a partir da probabilidade prevista das próximas classes, eu consigo ter ali, para um determinado threshold, todos os possíveis caminhos. E aí, isso, por coincidência, é um mecanismo muito similar ao que a rede neural recorrente faria. E aí, o nosso baseline foi uma decision tree padrãozona, com hiperparâmetros default. A gente até tentou usar o grid search para fazer essa otimização dos hiperparâmetros, mas eu fiquei um pouco orgulhosa e frustrada ao mesmo tempo, porque a máquina regou quando foi fazer isso. Então, aí a gente usou mesmo só com o default, mesmo para a gente ter o baseline. E aí, a gente, treinado o modelo, vamos avaliar a previsibilidade no nosso devset. E aí a gente conseguiu um F1 de 60,63. Então, assim, a partir somente da atividade atual, como que a gente fez o modelo? Eu pulei essa parte. A partir da atividade que está sendo feita agora e da atividade que foi feita imediatamente antes, a gente conseguia prever com 63% qual que seria a próxima atividade. E aí, o score F1 se torna já um indicador da previsibilidade da operação. E aí, feito isso, agora a preocupação era em traçar o caminho para desenhar mesmo um mapinha das atividades e na sequência que elas foram feitas. E aí, aqui a gente tem o pseudocódigo, a partir do input, que a atividade atual é início e a anterior a ela é nenhuma. A gente define que a próxima anterior vai ser início, e aí a gente tem que prever a partir do input, e aí a gente colocou o threshold de 80%, quais são as atividades que acumulam até 80% de chance de acontecerem. E aí, a partir daí, usando de recursividade, a gente faz cada input gerar o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Aqui é só um exemplo de como que a gente fez esse tracing, não são atividades reais. E aí a gente chega aqui no acumulado que a gente consegue, para esse processo específico, a gente conseguiu pegar 52% dos caminhos estão representados nesse mapinha. E aí, quais são os nossos próximos passos a partir de todo esse desenvolvimento? Melhorar a qualidade dos dados. Atividade, por exemplo, a gente chegou a fazer anonimizar os identificadores de pessoa ou de número de chamado. Para a gente, não importa se a pessoa está acessando a caixa de entrada e-mail dela ou outra pessoa acessando a caixa de entrada do e-mail dela. É a mesma atividade, no final das contas. São pessoas acessando a caixa de entrada. Então, isso a gente fez até um outro algoritmo para anonimização que a gente fez com um cliente que estava preocupado já com GDPR, para a gente fazer essa anonimização. Basicamente, era assim, se determinadas partes da atividade se repetem e outras são diferentes, por exemplo, ali, caixa de entrada se repete, o endereço muda. Então, aquela parte ali que está mudando, eu tenho que anonimizar. A ideia é basicamente essa. Aplicando isso, a gente vai ter, de fato, uma sequência de atividade genérica o suficiente, mas mantendo a informação do que está sendo feito de fato, e aí a gente pode melhorar o modelo. Além disso, seguir agora, já com um entendimento melhor de como foi traçado o processo, realmente fazer a aplicação, usar isso numa rede neural, para a gente avaliar se o ganho de performance vai justificar a menor visibilidade do que está acontecendo ali dentro, em termos de previsão das próximas atividades. E aí, o desafio é colocar esse V0, que a gente tem feito em esquema de labs, com alguns clientes selecionados que pedem isso para a gente.
em produção. E aí, o fluxo seria o Think transmitindo dados para a nossa Big Data, para o Google BigQuery. Os dados são alimentados no dashboard. A partir do dashboard, a pessoa solicitaria avaliar o fluxo. Isso acionaria o script em Python. E aí, a partir daí, a pessoa visualizaria no próprio dashboard análise desse fluxo, que seria assim, o processo, e aí o insight, aqui, 52% do trabalho da sua área corresponde a 20% do total de tarefas. Tem uma sequência de 4 atividades que é repetida, em média, 30 vezes ao dia pelos colaboradores da área, e a gente tem transferência de informação entre 2 dessas tarefas. E aí também, não só prevê a próxima atividade com base na atual e anterior, também prevê se vai ter algum tipo de transferência, de um copy-paste entre uma e outra. E aí, mostrando também a sequência mais frequente e quanto que ela representa do total da rotina das pessoas, para poder gerar, além dos insights simplesmente de Ctrl+C, Ctrl+V, que, na prática, você resolve, sei lá, colocando uma macrozinha que copia de um lugar e cola em outro, você também ter uma noção maior do todo de onde que as sequências de atividades mais repetidas, para você aí sim atuar num robô de processo mais robusto e com maior possibilidade de ganho. Bom, os meus contatos. Obrigada, pessoal. Tem que tirar aqui. Perguntas? Bom, só espera aí que eu já vou abrir as perguntas. Desculpa que eu esqueci de arquivar as da apresentação anterior, então deve ter ficado ruim para da upvote ali. Obrigado. Opa. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Tá, essa aqui. Foi possível identificar impacto no resultado dos clientes depois da implementação? E como impactou no volume de pessoas do time de qualidade deles? Repete, por favor, não entendi. Aquela mudou aqui de... tá. Se foi possível identificar o impacto no resultado dos clientes depois da implementação e como impactou no volume de pessoas do time de qualidade deles? Bom, como eu falei, a gente está fazendo isso ainda em labs com alguns clientes que eles querem mais, no início, ver a parte de process discovery, né, entender o processo por trás, que aí, a partir daí, isso está bem no começo mesmo, a gente ainda não teve a atuação em cima disso. Aí, resultados ainda estão por vir, mas, com certeza, compartilharei com todos quando eles começarem a vir. Uhum. Vocês fazem higienização de dados? Que ferramentas vocês usam? A higienização de dados que a gente faz a partir da própria query, a gente consegue observar usando regex mesmo, como eu falei, até esse algoritmo que a gente já tinha desenvolvido anteriormente por uma exigência de um outro cliente, para a gente limpar essas coisas que são diferentes, mas, no final das contas, são a mesma coisa. E isso tudo é desenvolvimento próprio. Uhum. A outra é que o F1 é válido para classificação binária. Quantas classes você tem nesse problema? São inúmeras classes. A gente tem de atividades diferentes, a gente chega a ter mais de 300. Mas aí, quando a gente usa o F1 macro, a gente chega num nível de 50%. Então, para a gente ter uma noção mais da previsão de acordo com o balanceamento de classes, né? Como os outputs do modelo são usados pelo business?
os outputs do modelo são usados pelo business justamente para esse entendimento do processo que está por trás. A maioria dos nossos clientes eles têm um processo implantado. O descrito no documento é uma coisa, mas na prática eles observam que existe muita variação. Então, esse tipo de output ele vai servir para você avaliar tanto a conformidade com o que está desenhado, né? Você está vendo ali o que mais ocorre. Então, você consegue comparar com o que foi desenhado e o que está sendo feito de fato. E, além disso, a partir daí também, começar a estudar, a partir desses fluxos todos que acontecem, determinar o melhor caminho de processo. Então, ver o que colocando métricas aí de tempo, de qualidade, embutindo isso no modelo, a gente conseguiria ver o melhor processo e para que isso seja replicado para as demais pessoas e alcançar uma padronização maior e maior qualidade também. Legal. A última pergunta é como que vocês lidam com a sobreposição de eventos? A gente não, eu não acho que eu não expliquei isso. O Think ele não vai ter essa sobreposição de eventos, né? Eu estou trabalhando numa tela e tem outra aberta. O nosso evento é o que está em primeiro plano. Então, a sobreposição não é para ocorrer. Então, uma pessoa trabalhando numa máquina, ela sempre tem uma determinada coisa em primeiro plano. Legal. Bom, gente, a gente vai terminar por aqui, vai passar para a próxima apresentação. A Eduarda, acho que vai continuar aqui, eu não sei, eu não perguntei. Sim, então, se vocês quiserem fazer mais perguntas para ela durante o happy hour, fiquem à vontade. Obrigadão, pessoal.